se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Capeta do Largo de São Bento. No coração do centro de São Paulo, o Largo de São Bento sempre carregou uma atmosfera pesada, apesar do intenso movimento de pedestres, comerciantes e turistas. Muitos dizem que, quando a noite cai, algo desperta sob as sombras do mosteiro, algo que jamais deveria caminhar entre os vivos. Os monges evitam falar, mas antigos documentos mencionam aparições sombrias desde o século XVIII. Há relatos de uma figura que surge sempre à mesma hora, 3h07 da madrugada. Um homem alto, de terno antigo, chapéu preto e sapatos brilhantes. Ele caminha devagar, sem pressa, como se observasse cada pessoa presente no largo, mesmo quando não deveria ver ninguém ali. Seus olhos são descritos como 2 brasas acesas na escuridão. As histórias contam que quem cruza seu olhar perde a noção do tempo. Alguns dizem que ele conversa com as vítimas, oferecendo respostas para qualquer desejo, desde que algo seja entregue em troca. Outros contam que ele apenas sorri, e isso basta para condenar uma alma. No início, muitos acreditavam ser apenas um malandro fantasiado, mas quando pessoas começaram a desaparecer sem deixar vestígios, o largo passou a ser evitado após o anoitecer. A polícia investigou, mas nada foi encontrado, nem corpos, nem pistas, nada. Os moradores mais antigos afirmam que essa entidade não aparece a todos. Apenas aqueles que carregam algum tipo de culpa, algum desejo oculto ou um desespero silencioso. Ele se atrai por fraquezas humanas como um abutre atraído por carne fresca. Mas naquela semana, algo diferente ocorreria. 2 jovens, sem medo algum das lendas, resolveram investigar o largo durante a madrugada para gravar um vídeo. Eles achavam que tudo não passava de superstição antiga. Mas descobriram que, em São Paulo, algumas histórias são mais reais do que o concreto que sustenta seus prédios. E o Largo de São Bento tinha sede. Rafael e Luciana chegaram ao local às 2h50, carregando câmeras, lanternas e um microfone direcional. Eles queriam produzir um documentário sobre lendas urbanas paulistas. O largo estava silencioso, como se respirasse por conta própria. O vento levava o som para longe, tornando cada passo ecoante, como dentro de uma catedral vazia. Luciana comentou que sentia um arrepio estranho, como se alguém os observasse de longe. Rafael riu, dizendo que aquilo era apenas sugestão do lugar. Mas, enquanto arrumava o tripé, viu uma sombra atravessar rapidamente o chão de pedra, embora não houvesse ninguém ali. As badaladas do relógio do mosteiro começaram a soar, embora faltassem minutos para as 3h. As vibrações fizeram o ar tremer. Luciana, nervosa, ligou a câmera. Rafael apontou a lanterna para o fundo do largo, onde a escuridão parecia muito mais densa do que deveria. De repente, o vento cessou. O silêncio tomou forma. Era como se o ar ficasse preso, pesado, difícil de respirar. Luciana apertou o braço de Rafael e apontou para a calçada em frente à estação de metrô. Ali, emergindo lentamente do breu, estava a figura de chapéu preto. Ela caminhava em direção a eles, sem pressa, mas com propósito. Seus passos não geravam som. Sua sombra parecia se mover com um pequeno atraso, como se fosse viva por conta própria. Luciana começou a tremer, e Rafael tentou manter a câmera firme. Mas quando apontou a lente para a figura, a imagem distorceu, ficando granulada, como se a própria tecnologia recusasse registrá-lo. Foi então que ouviram uma voz. Suave. Educada. E profundamente errada. Boa noite, meus jovens. A figura parou a poucos metros deles. O terno preto parecia absorver toda a luz ao redor. Seu rosto era pálido demais, quase translúcido, e seus olhos não tinham pupilas. Apenas um brilho vermelho inquietante. O sorriso, porém, era o detalhe mais perturbador, longo demais, esticado demais, como se alguém tivesse desenhado além dos limites humanos. Rafael tentou falar algo, mas a voz não saiu. Luciana deu 2 passos atrás, mas sentiu algo tocar seu ombro, embora nada estivesse ali. Um arrepio gélido percorreu sua espinha.
Ela sabia que precisava fugir, mas não conseguia se mover. O homem, ou o que quer que fosse, inclinou a cabeça, como se estudasse os dois jovens. Procuram respostas? Perguntou, com um tom quase divertido. Ou apenas estão brincando com o que não compreendem? Rafael finalmente conseguiu reagir. Quem é você? A criatura deu um leve sorriso, satisfeito com a pergunta. Um nome? Ah, nomes são correntes. Mas aqui, nesta cidade, muitos me chamam de Capeta do Largo. Luciana chorou silenciosamente. Rafael, pálido, deu um passo para trás. O ser continuou, não precisam temer. A menos que tenham algo a esconder. A temperatura caiu abruptamente. A neblina começou a se formar ao redor deles, engolindo o chão, as estátuas, as paredes. O mundo se distorcia. A câmera desligou sozinha. O farol dos carros ao longe desapareceu. Luciana sentiu uma pressão na cabeça, como se pensamentos estranhos fossem empurrados para dentro dela. Rafael ouviu seu próprio nome sendo sussurrado no ouvido, repetido dezenas de vezes, em vozes infantis, adultas e agonizantes. O largo estava vivo. E o capeta parecia ter acordado com fome. Rafael tentou puxar Luciana pelo braço, mas seus pés afundaram levemente no chão, como se a pedra estivesse amolecendo. A criatura deu risada, uma risada seca, metálica, ecoando como se fosse emitida dentro do crânio deles. A neblina abriu um caminho, revelando figuras humanas ao redor, sombras altas, contorcidas, algumas de joelhos, outras com mãos estendidas, todas sem rosto. Pareciam antigos seguidores, almas quebradas, presas ali por séculos. O capeta observou com orgulho, como quem apresenta uma coleção valiosa. Todos eles buscavam algo. Promessas, respostas, poder, amor, vingança. Ele se aproximou mais. E todos pagaram o preço justo. Luciana caiu de joelhos, sem ar. Algo invisível comprimia seu peito, fazendo seus olhos virarem. Rafael tentou levantá-la, mas as sombras começaram a rastejar em direção a eles, como animais famintos. Deixem-nos ir! Rafael gritou. O ser inclinou a cabeça novamente. Vocês vieram até mim. Isso já é um pacto. A neblina se fechou ao redor deles como uma prisão. A luz dos postes começou a piscar, apagando uma a uma. O largo mergulhou numa escuridão absoluta, interrompida apenas pelo brilho vermelho dos olhos do capeta. Um de vocês fica. Ele disse calmamente. O outro leva a história adiante. Luciana chorava, balançando a cabeça. Rafael apertou sua mão. O capeta então estendeu o dedo longo e pontudo. Escolham. Rafael não pensou. Pulou na frente de Luciana, como se pudesse protegê-la. O capeta sorriu, como quem já sabia o resultado. As sombras o agarraram pelas pernas, braços, cintura, arrastando-o para o centro do largo. Ele gritou o nome de Luciana, mas sua voz foi engolida pela escuridão. Luciana tentou correr em direção a ele, mas algo a segurou pelo pescoço e a lançou metros para trás. Antes que pudesse levantar, o capeta se agachou diante dela, seu rosto próximo demais. Leve sua história para o mundo. Sussurrou. Diga o que viu. Diga quem reina aqui. Ela fechou os olhos, tremendo, mas quando abriu, estava sozinha. O largo estava vazio. A neblina havia sumido. O relógio marcava 5h12. Os primeiros trabalhadores da manhã começavam a passar, alheios ao que acontecerá. Rafael nunca mais foi visto. Luciana passou meses internada, repetindo a mesma frase todas as noites. Ele escolheu. Ele escolheu. Ele ainda está lá. Até hoje, moradores afirmam ver a figura de Chapéu Preto caminhar pelo Largo de São Bento, sempre às 3h07, sempre devagar, sempre observando. E dizem que agora, existe uma nova sombra seguindo seus passos. Alta. Magra. Com um olhar vazio. A alma que ficou. História por J.P. Romano.
Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação através do link na descrição do vídeo. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça a sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail na descrição do vídeo.